A paz do Senhor, irmãos, que eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida. E antes de começar a falar da palavra de Deus, vamos pedir a Deus que neste momento Ele fale conosco, que Ele possa me usar. E eu quero que vocês lembrem sempre que a glória é dele. A glória na minha vida e que a glória na sua vida seja inteiramente dele. Então vamos abrir os ouvidos. Eu peço a Deus que nesse momento, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos para que a palavra de Deus ela entre, penetre e frutifique dentro de você. Glória seja dada a Deus para todo sempre. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Eu vou lendo e vou falando para o vídeo não ficar muito longo. Mas o título já fala que Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu vou ler aqui, mas a gente sabe que essa palavra também está escrita lá em Mateus, em Marcos, Lucas. E aí nós vamos ler essa palavra. Eu quero que você medite e que nesse momento eu seja vaso, que o Senhor use a minha voz para glorificar. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Esse que eu acabei de ler é o segundo capítulo, o segundo versículo. Eu leio o primeiro e o segundo versículo. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui acerca da multidão que seguia Jesus Cristo. E não é diferente hoje. Ele tem algo especial nele que faz o ser humano seguir. Antes o seguiam procurando milagres, não é isso? A palavra de Deus nos mostra isso, que eles seguiam esperando milagres. Não é diferente hoje. Mas eu quero convidar vocês a seguir Jesus Cristo hoje, não pelo que Ele tem a proporcionar a vocês de milagres, né? Milagres da carne. Milagres que o seu corpo almeja, que a sua carne almeja. Mas eu quero que vocês voltem o seu sentido para seguir a Deus pelo maior milagre, que é o milagre da vida. Tá bom? Então o Senhor Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele se titula Eu Sou e pode ter certeza que Ele é. E Jesus já estava com ele bem lá no princípio, então ele também já era. A palavra de Deus fala que as pessoas seguiam ele esperando dele um milagre, já que ele curava muitos enfermos, né? E as pessoas iam, às vezes, na maioria das vezes, para alcançar uma cura, um milagre de cegueira, porque tinham uma certa doença. E a Bíblia nos dá vários relatos. Mas o mais importante é que Deus, Ele quando enviou o seu Filho amado Jesus Cristo na terra, Jesus, Ele veio para nos dar o maior milagre, que é o milagre da vida. Esse milagre, porque mesmo fazendo alguns milagres de cegar, de curar alguns cegos, de curar algumas lepras, a morte dessa carne, ela vem. E aí ele veio nos mostrar o maior milagre, que é o milagre da vida eterna. Então, ele cura sim a carne, ele te dá o melhor dessa terra, mas incline sua cabeça para que ele te conceda o milagre da vida eterna,
que é alcançado através da graça. Glória seja a Deus. Se você está ouvindo esse vídeo e já conhece Jesus, já conhece a sua palavra e entende que ele morreu por você na cruz do Calvário e aceitou a Jesus, acreditou, não rejeitou essa morte na cruz por você, amém, glória a Deus, multiplique esses frutos. Mas se você chegou aqui nesse vídeo por acaso e já te falaram de Jesus, mas você não conseguiu absorver, entrou no ouvido e saiu no outro, deixa eu te falar mais uma vez. Jesus Cristo, ele veio sim. Ele, quando morreu por você, não é que ele simplesmente morreu e pronto. Ele aceitou morrer por você para que a gente pudesse ter vida eterna. Porque tudo aqui nessa terra finda, tem fim, mas a vida eterna é para sempre. E quando a gente não respirar mais nessa terra, quando não tivermos mais o fôlego deste corpo, desta carne que perece, existe uma vida eterna. E se você acreditar na vinda dele por você, e se você tiver a convicção de que Jesus Cristo morreu por você, você alcança essa vida eterna. Então, não rejeite essa palavra, porque Jesus, ele te ama. Por isso que você tá vendo esse vídeo agora, tá bom? Aí Jesus, né, depois ele subiu ao monte e assentou-se com os discípulos, versículo 3. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, porque ele carrega multidões. Antes de eu entrar aqui nesse vídeo, eu peço a Deus, porque eu não tenho atrativo para as pessoas virem a mim para ouvir essa palavra. O atrativo, quem me dá é o Espírito Santo de Deus, para que você possa baixar a sua cabeça e abrir seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele é diferente. Ele atrai multidões. Quando eu atraio multidões, não é porque sou eu que estou atraindo, é o Espírito Santo que através de mim atrai as multidões, porque Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Aí ele, nesse momento que ele viu a multidão, ele disse assim a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Nesse momento ele estava testando o Filipe. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo. As palavras que você, antes de você falar, abrir sua boca, ele já sabe a sua intenção, o que você ia falar. Então ele sabe os seus pensamentos, o que procede daqui a pouco, o que acontece. Ele sabe de tudo. Quando ele falou isso, ele já sabia que ele ia fazer o milagre da multiplicação, né? Que é o que essa palavra nos mostra mais adiante. Mas ele testou o Filipe para ver qual seria a dele, embora já soubesse a sua resposta. E porque também Felipe, acho que tinha uma cidade mais próxima que ele era de lá. Talvez ele pudesse dar uma providência ou dizer aonde ele poderia, né, providenciar pão para todas aquelas pessoas, que eram muitas, porque Deus, com o seu perfume, Jesus Cristo, com a sua glória, ele atrai grandes multidões. E nós temos que glorificar a Deus por isso, porque ele é maravilhoso. Eu glorifico a Deus. Então, eu peço a Deus e ministro uma palavra nesta hora. Aí o Felipe, ele respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ele estava dizendo que eles tinham uma quantidade de dinheiro e que não bastaria. O que é que você deseja? Entenda uma coisa.
Quando você está com Jesus Cristo, quando você está no barco dele, acreditando que ele controla a sua vida e que você é filho da promessa e do milagre dele, e que você acredita na sua morte e ressurreição, você está debaixo da mão dele. Não há nada impossível para este Deus a qual eu me refiro. O Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, ele opera maravilhas e milagres possíveis e impossíveis, tá bom? Então é a esse Deus que você serve. Ele muitas vezes te prova, muitas vezes ele permite que você tente fazer só. Mas deixa eu te falar, as possibilidades, né, que você tem são poucas, pequenas. Eu quero te pedir que coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação para que Jesus Cristo, ele opere um milagre. Às vezes ele tá te testando, tá bom? Às vezes ele tá só esperando a sua resposta. Você diz: nossa, eu tenho algo para resolver, para fazer, e as minhas possibilidades são poucas, remotas. Eu não vou conseguir isso aqui, mas eu tenho isso aqui, mas eu sei que esse aqui não dá. Não vai servir, não vai suprir, não vou conseguir. É grande demais para mim, é muita coisa, custa muito, né? Levando para os materiais, porque ele quer nos dar o melhor dessa terra. Você vai vestir o melhor, você terá o melhor, porque é uma promessa de Deus. E ele testa você. Primeiro ele nos ensina a lidar com o melhor, com o maior, né? Nos fazendo dar valor a coisas pequenas, a coisas menores. E depois ele nos dá o grande. Mas ele sempre quer que a gente reconheça. Você já observou, prestou atenção, que ele nunca nos dá o grande de vez? Ele nos dá, mas antes ele nos ensina a viver. Primeiro ele dá quando a gente tá pronto. Ele dá quando pra gente reconhecer quem foi que deu. Aí Jesus Cristo, que já sabia do que ia, né, acontecer, já sabia do milagre da multiplicação aqui, o que ele ia fazer, porque ele é o que é. E aí ele falou, Filipe deu aquela resposta, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? É tão pouquinho, né, o que você tem? 5 pães, 2 peixinhos para essa multidão todinha. Aquele dinheiro que tá guardado, nossa, não junta, tão pouquinho não dá não. Mas Deus, você serve ao Deus multiplicador. Você está me ouvindo falar aqui do Deus que multiplica. O Deus que pode tudo. Mas antes, esteja perto dele. Para você ver o milagre, você precisa estar perto dele. Não adianta. Nem que você chegue perto dele apenas para uma cura. Quando você chegar perto dele apenas para uma cura, ele vai te ensinar de tudo mais que ele é capaz. Depois que você beber dessa água da vida, você nunca mais ficará sem ela. Então aqui, a multidão o seguia, o cercava, ia atrás, porque ouvia falar que aquele Jesus estava curando, estava fazendo paralítico andar, cego via,
endemoniados ficavam libertos. Jesus era um profeta diferente, especial, que multiplicava, que demonstrava amor, e quem chegava perto dele sentia quão glorioso amor ele tinha. Então, quem não queria estar perto dele, nem que fosse para um milagre? E aí chegava mais perto, conhecia um pouquinho mais e não resistia. Era liberto e sentia o gosto bom do amor de Deus e da possibilidade de vida eterna, e não tinha como ficar distante dele. E ele aqui, né, falou depois que o André, né, falou o que seria aqueles 5 pães, né, e 2 peixinhos para aquele tanto de gente. Aí ele vem com a palavra, o Todo-Poderoso, que ficou olhando os discípulos arrumarem soluções humanas. E ele disse: vou deixar eles queimar um pouco o neurônio para saberem como agir nessas situações, e na hora certa eu chego. Aí Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 pessoas. Às vezes você tem só um ovo, um feijãozinho, um arroz em casa, é o quê? 4 pessoas e acha pouco? Imagine aí, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Você precisa de quê? Vaso de Deus, amado de Deus, homem e mulher de Deus. Qual é o seu milagre? Qual é o milagre? O que é que você precisa que ele multiplique em sua vida? Ele multiplica, mas esteja perto dele. Rogue a Deus, ao Jesus Cristo que multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, que ele vai te ouvir, tá bom? Mas esteja perto dele na hora do milagre, da multiplicação. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Você viu que Jesus, havendo dado graças, obrigado, Senhor, eu agradeço. Jesus se comunicando com o céu. Você já viu que nós também temos esse privilégio? Você é privilegiado de comunicar-se com o céu. O que te impede de usar esse meio? Nós já temos o nosso intermediador, Jesus Cristo. Você pode se comunicar diretamente com o céu. Deixa eu te falar. Na terra andou muitos discípulos. João, né? Pedro, o Lucas. Teve vários discípulos na terra. Teve vários profetas, né? Isaías, Gideão. Teve vários servos de Deus usados por Deus. Várias pessoas vieram e serviram a Deus e foram boca de Deus nesse mundo. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar a maior chance e oportunidade. E ele é o nosso intermediador ligado no céu. O Senhor Deus, ele não gosta. Eu tenho que tocar no assunto porque é a palavra de Deus, tá bom? Ele ama a todos os que estiveram aqui na terra. Ele ama a mim e a você também. Mas todos aqueles que vocês ouvem falar, Maria, a mãe de Jesus Cristo, que gerou pelo Espírito Santo de Deus, José, que foi o seu pai de criação, todos eles são pessoas de Deus, guardadas por Deus, regidas por Deus e obedientes a Deus. E eu acredito que Maria e José, eles não gostam de ver pessoas os adorando.
tá bom? Quando, na realidade, o único digno de adoração é Deus. Eles merecem o nosso respeito. Todos eles que tiveram aqui, que foram usados por Deus, que tiveram a vida no centro da vontade de Deus, eles merecem sim o respeito. O profeta, ele merece sim, tá bom? Ser honrado. E a recompensa deles, a maior recompensa que eles alcançaram foi a vida eterna. Mas Deus não precisa de intermediador. Ele já tem um intermediador, Jesus Cristo. Tá bom? Então, vamos adorar somente a Ele. Tenha respeito, sim, pelos servos de Deus. Mas a sua adoração, o Todo-Poderoso que é digno disso, você entristece os nossos irmãos amados. Quando você lhes devota a adoração, tá? Você entristece mais ainda a Deus. Porque isso se transforma em idolatria. E Deus, ele abomina a idolatria. Respeite, mas entenda que Jesus Cristo, ele é o maior Deus. Então, Jesus Cristo, ele deu graça ao Deus Todo-Poderoso. E aí, ele mandou repassar a multiplicação. Ele já estava ali fazendo um milagre. Glória a Deus por isso. Essa palavra, ela vem nos mostrar quão poderoso ele era e como ele era realmente o Filho de Deus. E ela vem para nos ungir, para nos vestir, para nos revestir. E lembre-se disso, você serve a esse Deus multiplicador, tá bom? Você pode até passar por dificuldades, passar por, algumas coisas, mas Deus, ele sabe lidar com cada um como ele deve lidar. Agora, não esteja longe daquele que faz o milagre, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles comeram, 5.000 pessoas comeram, se saciaram e ainda assim sobrou. O nosso Deus, ele é multiplicador realmente e ele não deixa ninguém insatisfeito. Se você serve a esse Deus maravilhoso e poderoso, você será satisfeita. Quando ele te der uma quantidade, ele te dá para te suprir. Então, glorifique a esse Deus por isso, porque ele te dá e te supre, te sacia e ainda sobra. Porque ele é Deus assim, de misericórdia, de grandes milagres, de poder. Ele pode tudo. Glória a Jesus Cristo. Eles recolheram, e ainda encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevados que sobejaram ao que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Às vezes é isso, né? Ele já tinha feito muitos outros milagres e aí precisa fazer um cada vez maior a cada vez, que é para as pessoas acreditarem. Infelizmente, nós somos limitados. O ser humano, ele é um pouco limitado. Ele ainda é um pouco mais ousado quando ele conhece a Deus. A mente dele vai mais além. Quando ele se torna um homem espiritual e deixa de ser um homem natural. Mas não podemos esperar. Você não pode esperar para reconhecer que ele realmente é o Filho de Deus quando ele fizer o milagre.
Eu quero que você entenda que Ele é. Independente de fazer um milagre. Nem sempre Ele cura. Nem sempre você vai alcançar aquilo que você quer. Nem sempre vai ser do seu jeito. Às vezes você vai ter que aceitar uma derrota. Às vezes você vai ter que aceitar uma doença, uma insatisfação. Às vezes você vai ter que aceitar. Porque a vontade de Deus, ela tem que ser feita na sua vida. Às vezes não é o melhor para você. Ele sabe o melhor para você. A gente precisa, porque o ser humano, ele é teimoso, mas nós precisamos que ele esteja na nossa frente. Você precisa, mesmo que você queira algo, né, de um jeito, diga assim, ore a Deus que você quer, mostre o que você quer, mas diga a Ele que a vontade na sua vida seja feita a dele. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Sempre. Você serve ao Deus multiplicador. Louvado seja Deus. Para todo sempre. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que Deus tenha generosamente falado com você. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele falou comigo também através dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é espada. Glória a Deus. Ela serve para mim e para você. Tá bom? Então glorifica a Deus porque Ele é santo, poderoso, justo, fiel e verdadeiro. Eu quero desde já agradecer a todos vocês, agradecer a Deus em primeiro lugar, dar graças a Deus por mais uma noite, por mais uma palavra, e que o Senhor Jesus continue abençoando vocês sempre. Já sabem, esse canal é pequeno, mas é para a glória de Deus, e que eu diminua sempre, que Ele cresça. E glória a Deus por tudo e pela vida de vocês. Jesus ama você. Não se esqueça disso. Nunca.